Vai deixando seu like, vamos subir esse número que eu confio em vocês. Como temos muitas informações sobre o Vasco, sobre o gigante da colina, Bruno Andrade, eu acho que nós podemos largar falando uma parte e depois a gente complementa mais pro final da nossa live. E a galera tá perguntando assim, quando chega o Sousa? Porque o Colídio desembarcou já no Rio de Janeiro, informação que o Bruno Andrade antecipou ontem na ESPN Brasil, e você tem detalhes desse negócio, né? Primeiro fala sobre o Sousa, quando vai chegar, se vai chegar mesmo ao Vasco, e depois complementa sobre o Colídio, Bruno Andrade. Não, do Sousa é muito tá aí na tela simples, o anúncio do Vasco anunciando, direto. na verdade, o Colídio agora. Então vamos pelo Colídio primeiro, pô. Vamos aí aproveitar o anúncio, o comunicado do Vasco sobre o Colídio, já com a camisa do Vasco, aliás, camisa bonita, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, tem muito mais rubro-negro em Portugal do que vascaíno, mas é impressionante o número de camisas do Vasco em Portugal. Muitas camisas do Vasco, muitas camisas do Flamengo, algumas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas os clubes do Rio dominam muito aqui. Enfim, Lisboa, Porto, Portugal, são muitos os clubes cariocas aqui que caem nas graças dos torcedores portugueses. Sobre o Colídio, que a gente colocou na tela aí, o anúncio oficial, perdão a redundância, é isso, chegou mais cedo, já foi apresentado. Dados importantes aqui, primeiro recordar o primeiro ponto, aquele que nós trouxemos ao longo da semana. O Vasco paga entre 4,5 e 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Colídio. Ele assina um contrato por 4 anos com o Vasco, jogador já subscrito, totalmente acordado com o Pedro Emanuel. O Vasco já tinha esse jogador sendo muito bem observado e o Pedro Emanuel subscreveu a sua contratação. O que eu descobri aqui a mais, e é curioso, o Vasco, num curto espaço de tempo ou não, a depender aí de metas a serem atingidas, pode vir a ter a totalidade dos direitos econômicos do Facundo Colídio. Então, inicialmente, compra 50% e pode pagar mais 5 milhões de dólares, ou perto disso, pelos restantes 50%, totalizando, então, 100% dos direitos econômicos. E o que me explicaram é que essa questão envolvendo a restante porcentagem, ela pode ser gradual. Não necessariamente o Vasco é obrigado a comprar de caras 50% o restante. Por exemplo, não me detalharam aqui as metas específicas, mas são metas distintas e divididas. Por exemplo, se ele cumprir um determinado número de jogos esse ano, o Vasco compra mais 10% por determinado valor. E aí ficaria com 60%. Se o Vasco, por exemplo, for campeão brasileiro ou conquistar acesso à fase de grupos da Libertadores, o Vasco é obrigado a comprar mais 10% por mais X milhões de dólares. E aí você vai indo, o teto máximo, o valor máximo, 5 milhões de dólares pelos restantes 50% ao longo do contrato de 4 anos. Então, em 4 anos, ele talvez seja 100% do Vasco, ou, a depender das metas, ele vai ficar com 50%, com 60%, com 70%, com 80%. Acho que expliquei bem a situação, mas é isso. O Facundo Colídio, a argentino atacante, ex-River Plate, novo reforço ofensivo do Vasco, do português Pedro Emanuel. É isso aí. E aí, André Colídio chegando no ataque do Vasco. É mais um reforço. E a galera do Vasco, confesso que no chat está bem animada aqui. Vamos ver se o gigante... Depois de ganhar um clássico contra o Fluminense, passar para a próxima fase da Copa do Brasil, vem um trabalho do Emanuel que está surtindo efeito, que assim, me parece ter sido uma escolha boa, bem a cara do que é o Pedrinho, bem que é assim, o próprio Admar. Não sei, vamos ver, cara. Acho que assim, o Vasco pode incomodar nessa Copa do Brasil, pode chegar de novo. Também acho. E aí, falando sobre ataque também, né, Bruno Andrade? Sabe quem tá jogando muito no Vasco? Quem? E que me surpreendeu, que teve um início um pouco assim, o Cuiabano, cara. O Cuiabano fez uma partidaça contra o Fluminense, lembrando os bons tempos do Cuiabano que a gente viu no Botafogo. Uhum. Brenner voltando a marcar gols. Então, assim, cara, chegando os reforços, o torcedor do Vasco tá merecendo ter dias melhores, cara. Há muito tempo já tá merecendo, né? Pode falar, Bruno Andrade. Felipe. Não, antes de você... Bom, quiser complementar com a história do Brian Rodrigues, até porque de atacante para atacante, depois eu explico a história do Sousa e também conto aqui uma curiosidade, uma atualização sobre zagueiro no Vasco. Não é um nome, mas é uma avaliação da diretoria, mas especialmente da comissão técnica sobre o setor defensivo. Então, jogo para você aí para
falar da nossa apuração de ontem, e talvez você tenha aí mais pormenores do Brian Rodrigues, do uruguaio Brian Rodrigues, que por muito pouco não foi pro Cruzeiro, né? Então, depois eu complemento de Sousa e complemento de zaga do Vasco. Brian Rodrigues, toda hora nome especulado no Brasil, e há muito tempo nós trouxemos aqui no Fala Fonte com exclusividade a negociação com o Cruzeiro, que acabou não avançando, e ontem eu e o Bruno Andrade apuramos da negociação do Vasco para contratar o atacante Brian Rodrigues, da seleção uruguaia e do América do México. O Vasco já fez uma oferta de 9 milhões de dólares, mais ou menos 46 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do Brian, que o América já recusou, achou muito baixo, e o Cruz Maltino já sinalizou uma nova investida ali na casa dos 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos 51 milhões de reais, e aí ainda também por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco quer muito ele, é um jogador que já deu ok para atuar no futebol brasileiro, tem essa vantagem, esse trunfo, porém o América do México não vai facilitar, até porque o Brian Rodrigues vive uma grande fase lá no time mexicano. Na partida de ontem, se não me engano, ele fez um gol e deu 2 assistências. Então, para você ver como ele vive um bom momento por lá. Então, é uma negociação difícil. Porém, o Vasco segue insistindo, está negociando por esse novo jogador. E, assim, entre as opções para o ataque, na minha visão, agora, carta Bruno Andrade, opinião, ele chegaria para ser a melhor opção no ataque do Vasco. É um jogador que decide, tem bons números, é da seleção uruguaia e eu gosto muito. Porém, pelo que eu e o Bruno Andrade ouvimos aqui, é uma negociação complexa. Pelo seu lado, pode trazer mais detalhes do que ouvimos aqui, né, Bruno Andrade? Mas é um jogador muito interessante, o Brian Rodrigues, que, como você falou, ficou muito perto de defender o Cruzeiro. É difícil porque o América do México não vai facilitar. Tudo bem que já meio que definiu um valor, ou pelo menos uma ideia de valor, mas independentemente do desejo do jogador de deixar o futebol mexicano ou não, o que eu tenho escutado bastante, conversando com pessoas não diretamente ligadas nessa negociação, até falei com pessoas ligadas a essa negociação, mas a interpretação que eu trago agora, a curiosidade que eu trago agora é uma visão de mercado de outras pessoas. O que outras pessoas do mercado, enfim, pessoas que mexem bem no mercado, não só sul-americano, mas também no mercado norte-americano, no mercado mexicano, é de que o América do México dificilmente facilita nas negociações. É muito complexo negociar com a América do México. Aliás, é muito complexo negociar com clubes do México. São clubes que têm muito dinheiro, o projeto é bom, pagam em dia, altos salários, altos investimentos. Futebol competitivo pode não ser o melhor futebol do mundo, mas há um nivelamento interessante ali. 5, 6, 7 clubes que brigam pelas primeiras posições. Então, até por isso, pela potência, pela importância do Brian Rodrigues no plantel, no elenco do América, não vai ser um negócio fácil. Também por conta das eventuais, situações do contrato. Eu vou explicar logo mais a questão do Santiago Sousa e acredito que algo parecido pode vir a ter impacto na questão envolvendo o Brian Rodrigues. O River Plate aceitou na boa os termos colocados em cima da mesa pelo Vasco. O Racing, por enquanto, ainda não, eu explico. O América do México, se bobear, faz o mesmo. Hernan, você que tinha mais bastidores disso, por que não rolou mesmo a negociação do Brian Rodrigues com o Cruzeiro? Tiveram alguns detalhes e você trouxe um outro bastidor importante que a gente acabou não repercutindo, né, Hernan? A informação que eu recebi foi que os empresários do Brian Rodrigues, que inclusive acabaram ficando conhecidos por aquela treta no Rio de Janeiro, lembra? Penharol, Flamengo. Sim. Tem um rapaz mais fortinho que tá brigando assim e tal, é o empresário do Brian Rodrigues. Acabou meio que ligando direto pro Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e tinha mais gente envolvida, mais intermediários envolvidos e tal, e o Pedrinho meio que se assustou com essa investida, assim, aquela coisa de bombardear de mensagem, vamos fechar. Sim. O Cruzeiro já tinha o João, em conversas com o João Português, antes também do Brian Rodrigues, já tinha mapeado. A lista de reforços do Cruzeiro para essa janela são mais ou menos 70 nomes. 70 nomes mapeados. Então, assim, tem o João Português, que fechou agora, tem o Brian Rodrigues, o próprio Lucas Ferreira. Inclusive, você tinha informação, mas não teve negociação. Exato. Mas era um nome que estava lá numa lista gigante. O Wesley, que fechou, o Lúcio Rodrigues, que fechou. Então, eram vários nomes que estavam ali na lista. É isso aí, então, torcedor do Gigante da Colina. Quero saber a sua opinião sobre os reforços do Gigante.
que chega aí, Colídio, já desembarcando no Rio, Sousa também, e o Vasco interessado em Brian Rodrigues. Deixa nos comentários a sua opinião.